Boa noite, minha gente. Espero que vocês estejam super aproveitando a Python Brasil 2021. A programação está incrível. Se você não conseguiu assistir ainda uma palestra ao vivo, depois volta aqui no nosso canal do YouTube, que todas estarão disponíveis. Eu sou Ana Cecília. Vou me autodescrever para que todos saibam com quem está falando. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados que estão soltos, tem na altura dos ombros, uso óculos e estou usando uma blusa colorida. Esse ano, a Python Brasil está com uma campanha de arrecadação financeira para o projeto Mães da Favela, que trabalha no combate à fome em todo o país. Você pode contribuir com esse projeto através da inscrição lá no Eventbrite ou desse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Tá? É uma campanha que a gente trouxe para esse ano com muito carinho por conta da situação econômica atual e que atinge a população mais pobre sempre, principalmente mulheres negras que estão na base da pirâmide. Então, essa é a ideia e, por isso, o projeto, um dos motivos do projeto escolhido. Bem, essa noite eu estou tendo uma honra enorme de ser anfitriã de Azadara Córdova, essa mulher com atuação muito massa e super relevante na área de hacker cívico. Boa noite, Azo. Boa noite, todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim, muito bem. Sim. Tu poderia se autodescrever, por favor? Sim, eu sou Yaso, sou uma mulher branca, usando uma camiseta preta, e é isso. Acho. Sim. Bem, vou te apresentar agora, para o povo ver que não é exagero o que eu acabei de falar. Yaso é Principal Privacy Research na Unico ID Tech. Também é MC, MPA Candidate em Ford Foundation Mason Fellow do Ash Center for Democracy, Governance and Innovation em Harvard. Também trabalhou no Banco Mundial, no setor de governança, como Fellow para engajamento cívico e de práticas ágeis. Tem background em desenvolvimento de softwares, colaborou para a integração de tecnologia e inovação na infraestrutura de governança de países em desenvolvimento. Ela também foi fellow e afiliada ao Berkman Klein Center e fellow da Digital Kennedy School, um projeto do Belfer Center, ambos na Universidade de Harvard. Ela também foi advisor da Fundação Cidadão Inteligente e CEO do Serenata de Amor, um projeto anticorrupção que usa aprendizado de máquina para facilitar o controle social de gastos na Câmara dos Deputados do Brasil. Também foi especialista em web no World Wide Web Consórcio, a famosa W3C, onde foi co-chair do grupo Dados na Web, entre outras posições, e uma das fundadoras do Calango, Hackerspaces Brasília. Estou muito honrada, Yaso, por poder assistir essa Talk Note aqui da Coxia. E antes de deixar o palco para tu, lembro a todo mundo que está nos assistindo que os comentários e as perguntas devem ser colocadas lá no canal Perguntas Mesa Keynote, no Discord do evento. Nos segue nas redes sociais e posta com a hashtag PyBR2021. Quero ver, desde o começo da Python Brasil, eu estou tentando que a gente seja Trend Topics no Twitter. Bora ver se durante a Keynote a gente consegue, hein, minha gente? Pois, Yaso, bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou aqui ainda bolada com todas as plataformas, estou tentando deixar tudo direitinho, acho que foi.
Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra palestrar na Python Brasil. Como eu falei no Twitter, né, zerei a vida. É uma grande honra ser apresentada por você, e eu sei que tem um monte de mulheres incríveis por trás da organização. É sempre uma grande honra fazer esse keynote. E vamos começar. Eu acho que hoje nós vamos falar de privacidade. Vocês já viram minha tela. Deixa eu ver como é que apresenta mesmo no Google. Apresentar. Ó, que beleza. Pronto. Então, hoje a gente vai falar de privacidade. Por que vamos falar de privacidade na Python Brasil? Vamos falar de privacidade na Python Brasil porque, primeiro, porque eu acredito que nós que construímos a tecnologia vamos ser capazes de utilizar a privacidade para garantir a nossa liberdade de expressão, garantir a nossa liberdade e individualidade na internet. Vou explicar como durante a palestra. Antes de eu começar mesmo, eu quero falar sobre, quero fazer uma prévia do que a gente vai falar. Então, a gente vai falar sobre o que é privacidade, né, o que tem a ver com o desenvolvimento de software. A gente ouve muito falar de privacidade, mas nem sempre tem tempo para ir lá pesquisar exatamente o que é privacidade. Por que é importante? Como evitar o pior? Já vocês vão descobrir o que é o pior. Vou falar um pouquinho dos pilares da privacidade no Brasil, que a gente já tem construído, que são a Lei Geral de Proteção de Dados e algumas práticas de segurança da informação, e vou falar um pouquinho no final sobre as soluções. Eu vou dar nos slides algumas dicas de livros, e eu também quis fazer uma coisa diferente, já que é uma keynote na Python Brasil. Então, em vez de usar um monte de meme, igual todo mundo faz, eu decidi ter o trabalho de selecionar obras de arte feitas só por mulheres e espalhar pelo deck. Então, todas elas têm link, todas elas têm nome das autoras, e se vocês quiserem, depois vocês vão poder pegar o deck e navegar por essas obras de arte que eu selecionei. Se tiverem dúvidas, por favor, me interrompam. Não sei como vocês vão fazer isso, mas manda mensagem lá no Discord, fala para me interromper. E eu coloquei um monte de referência acadêmica para quem gosta, no último slide. Então, fiquem à vontade. Então, vamos começar. Primeiro, o que é a privacidade? Privacidade é normal que a gente não entenda muito bem o que é, porque é um conceito inventado para proteger o que é íntimo e particular, né? E o que é íntimo e particular para a gente? Eu queria que quem está na plateia, quem está assistindo essa palestra, pense exatamente no que é íntimo, numa coisa íntima e particular. Se vocês tiverem uma cena, melhor ainda. Uma cena íntima e particular de vocês, da vida de vocês. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem nessa cena e imaginar essa cena que vocês não partilhariam facilmente com ninguém, absolutamente ninguém. Nem com pessoas conhecidas, nem com pessoas desconhecidas, muito menos. Uma cena que talvez um dia você possa chegar a compartilhar com o terapeuta. Alguém que você tem total confiança, que você está selado por um acordo ético, que a pessoa fez um juramento na faculdade, que ela nunca vai contar essa cena para ninguém. Eu espero que vocês tenham pensado. Enquanto vocês vão lembrando dessa cena, eu quero que vocês leiam essa frase, né, que é uma frase muito comum, você vê aí, tirei do filme, do Harry Potter, que é uma frase que muita gente fala quando a gente fala em privacidade, né? Se você não deve a nada a ninguém, não tem por que você ter medo de dar seus dados, de expor seus dados, de expor a sua vida no geral, né? Então, a gente tem esse conceito que é bastante utilizado, né, por aí, muita gente concorda com isso hoje em dia, e agora eu quero que vocês combinem as duas coisas, a cena que vocês imaginaram, que vocês não vão contar para ninguém, e alguém pode contar essa cena no Discord, né? Alguém se voluntaria para contar o que é essa cena íntima e particular? Infelizmente, eu não estou no Discord, não sei se alguém levantou a mão e resolveu falar, mas eu queria que alguém contasse, né? Por que ninguém quer contar essa cena íntima e particular? Bom,
Ninguém quer contar porque todo mundo tem que ter o direito de guardar para si determinadas coisas. A gente vai falar disso mais para frente. E ninguém pode nos obrigar a revelar tudo para todo mundo. Mas como que nasceu o conceito de privacidade? Bom, o conceito de privacidade, ele nasceu depois do conceito de medição e depois que veio a computação, ele ganhou mais força. Por quê? Primeiro, a gente teve o conceito de medição das coisas. A medição das coisas nada mais é do que a necessidade do ser humano de coletar informações, sistematizar e para poder organizar seus recursos. Então, no começo, o que a gente tinha era a ciência da contagem, as ciências da medição. Como as pessoas precisavam contar recursos, antes mesmo do conceito de dinheiro ter sido inventado, era necessário um método para a gente enumerar a quantidade de coisas, inclusive para planejar. Era um planejamento rudimentar, então a gente, de repente, tinha que contar as batatas da produção para ver se ia ter suficiente no inverno, contar a quantidade de filho, eventualmente, contar a quantidade de peixe que foi pescado para ver se sobreviveria a determinados períodos. E essa coleta sistematizada de informações, ela foi também utilizada desde milênios atrás, milênios não, mas 2000 anos antes de Cristo, já se tem registros escritos de que foi utilizado na China, pelo imperador Yao, para contar campos de arroz e pessoas, né, para poder planejar se havia suficiente arroz para alimentar todas as pessoas. Se vocês quiserem mais informação, é uma história muito fascinante, a história da ciência de dados, e ela vem lá de trás, da medição, passa pela estatística, e aqui tem uma fonte em português, do IBGE. Então, tudo começou com a medição, há milhões de tempos atrás. Continuando. Mais para frente, a gente teve, no nosso caldeirão de ingredientes, a gente teve a computação. A computação chegou e adicionou capacidade, né, o que antes a gente escrevia no papel e fazia, armazenava de maneira bem rudimentar, a gente começou a modificar esse meio e armazenar de uma maneira menos rudimentar. Então, as ciências relacionadas à contagem e à medição evoluíram de uma maneira muito rápida, porque elas acabaram sendo impulsionadas pelos métodos da computação. Esses mesmos métodos, eles instituíram maneiras de se coletar dados de modo bem mais barato e bem mais acessível. Então, a gente pulou do papel, que era um meio, naquela época, onde tudo ainda estava se organizando, a gente pulou do papel e da caneta, que no início era uma caneta de pena, um papel super rudimentar e artesanal, a gente pulou aos poucos, fizemos passo a passo, para um processo que não precisava mais de tantos papéis, né, e hoje em dia, um processo onde a gente pode simplesmente guardar em chips, né, que são bem pequenininhos, um monte de dados em computadores, em celulares, diminuindo a quantidade de recursos que a gente precisa para realizar a contagem e medição das coisas. Então, a gente acabou, com a computação, simplificando processos. Simplificando entre aspas, porque hoje em dia a gente tem os processos computacionais, que são bem mais restritos do que os processos de papel, mas tudo bem, não tem problema. Vamos nos limitar a falar aqui sobre os processos relacionados à contagem e medição. E aí, aqui a gente tem o ENIAC, né, um dos computadores do começo, que mostra bem como tudo começou, como a computação adicionou em capacidade para que a gente possa estruturar as informações complexas que a gente tem no mundo. Então, a computação, ela veio e ela trouxe para o campo das contagens, das disciplinas de contagem, de métodos de medição, a multidisciplinaridade e, além de outras disciplinas, como a visualização de dados, estatística, ciência da computação, machine learning, matemática,
ela trouxe, além dessas disciplinas, ela trouxe também a comunicação e a expertise de domínio. O que é expertise de domínio? É quando você entende tanto sobre determinado campo que você consegue estruturar perguntas para responder problemas de modo a entender o seu dataset para retirar dali a melhor resposta em termos de eficiência, transparência, processo, coisas nesse sentido. Então, é muito interessante a gente olhar a história da computação e o que ela trouxe para dentro da área das ciências da medição. Enfim, a gente evoluiu tanto, e hoje em dia a gente tem um computador em cada mão. É basicamente o que a Manuel Castells chamou de sociedade da informação. Então, aqui vocês podem ver o que ele falou, desculpa, gente, eu estava lendo aqui o que aconteceu no Discord. A sociedade da informação é um conceito utilizado para descrever uma sociedade de uma economia que faz o melhor uso das tecnologias de informação e comunicação no sentido de lidar com a informação, e que torna essa sociedade, a tecnologia, o elemento central de toda atividade humana. Isso Castells escreveu em 2001, já prevendo o que aconteceria quando a computação se tornasse ubíqua e pervasiva. Aqui a gente tem uma patente de um celular desenhando muito bem como essas estruturas de interação se dão e como elas podem coletar os dados que a gente, das nossas ações diariamente e como que se dá o input hoje em dia nessa sociedade que a gente chama de sociedade de informação. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Não. Eu ainda estou sem acesso às perguntas no Discord. Gente, se tiverem pergunta, por favor, falem no Discord que a Ana Cecília traz para mim, do Discord para cá. Porque eu ainda estou sem permissão, não sei por quê. Meu usuário no Discord é exatamente... vou te mandar por aqui, peraí. Um segundo, gente, segundinho. Achei meu usuário no Discord. Bom, então, se até agora a gente não teve dúvida, eu vou continuar falando sobre privacidade. Então, o que é a privacidade? A privacidade é a nossa capacidade de manter as relações de confiança. Aí você fala, Yas, mas a gente confia em todo mundo hoje em dia. Quando você pensa no significado de confiança, o significado mais profundo de confiança, você lembra que você tem categorias de relações de confiança. O pessoal que lida com permissões entende muito bem. Então, a gente tem níveis de confiança nos relacionamentos, seja um relacionamento pessoal, relacionamento profissional, um relacionamento com o governo, um relacionamento com uma empresa, e a gente depende da confiança nessa outra parte. Por exemplo, quando você vai ao psicólogo contar aquela cena íntima que eu falei do começo da palestra, quando você vai a esse psicólogo, você tem certeza que aquele psicólogo não vai revelar essa sua cena em nenhum outro meio de comunicação. Ele não vai postar no WhatsApp, no grupo de psicólogos, ele não vai escrever um livro contando a sua história. Se ele fizesse isso, ele estaria cometendo uma violação de confidencialidade, vamos dizer, uma violação da confiança na relação de vocês. Então, esse é um exemplo de relacionamento profissional, o relacionamento com o médico, o relacionamento com o advogado. Essa confiança nesse tipo de relacionamento, por exemplo, é a chave para que você possa contar para esses profissionais o que realmente está acontecendo. Muitas vezes, você também tem que estabelecer esse tipo de confiança com outras pessoas. Por exemplo, a sua mãe, que sabe de vários segredos que você tem, provavelmente,
outras pessoas de confiança ao seu redor, que também sabem de outros segredos, que uma amiga que passou o Réveillon de determinado ano, quando você era adolescente, estava com você lá no Réveillon e vocês aprontaram. Essa pessoa não pode simplesmente violar essa confiança que vocês estabeleceram entre si e sair postando ou sair contando por aí essas histórias sem antes pedir o seu consentimento expresso para que você continue tendo essa relação de confiança com ela. E do mesmo jeito, quando você confia, a gente confia em outras pessoas com quem a gente interage, em determinados níveis diferentes de confiança, mas estabelecemos níveis de confiança, especialmente com empresas com as quais a gente faz negócio. Por exemplo, a pessoa vai comprar um vibrador, ela não quer que a empresa de quem ela compra o vibrador conte para todo mundo. Uma outra situação, o rapaz está fazendo dieta, e ele manda vir um McDonald's quando ele está lá em depressão na casa dele, ele não quer que todo mundo saiba que ele está comendo um McDonald's. E aí, quando as empresas quebram essa confiança, sei lá, hoje em dia já não acontece mais, mas quando essa coisa eu sou millennial, tá, gente? Não sou da geração da maioria das pessoas que nasceram digitais, tá? Então, eu lembro muito bem que quando começou esse frenesi, né, as empresas tinham muito costume de postar coisas, né? Você comprava e depois ela já postava automaticamente no Twitter. Fulana comprou com a gente, compre você também, né? Hoje em dia já tem o processo de pedir permissão, você tomava um susto, né? Fulana comprou vinho comigo, aí você tinha falado para suas amigas que você estava trabalhando, estava em casa bebendo vinho, assistindo TV. Enfim, quando essa confiança é quebrada em um relacionamento, isso acaba deixando a gente mais relutante para confiar em outros relacionamentos. É como se você ficasse traumatizado. E é muito ruim esse trauma, quando ele acontece em sociedade. Por quê? Porque aí todo mundo começa a desconfiar de todo mundo. Imagina se você vai no psicólogo e não pode contar o que você realmente pensou, né? Porque a gente não vai contar. Não tem essa história de quem não deve, não teme. O que acontece é que ninguém conta. Você vai no psicólogo, você vai inventar uma história apresentável, porque você sabe que o psicólogo pode, eventualmente, postar aquilo num grupo de WhatsApp. Você vai no médico, mas você vai colocar uma roupa de baixo mais bonitinha, né? Porque você sabe que se você tiver que tirar foto, o médico vai postar, pode postar aquela foto. Então, quando você quebra essa capacidade de manter as relações de confiança, você está cometendo uma violação de privacidade, né? E isso acontece muito hoje em dia. Eu acho muito engraçado que quando as pessoas vão, especialmente em lugares mais, empresas pequenas e tal, tipo, por exemplo, a clínica de estética. A pessoa vai na clínica de estética, faz aquelas fotos daqui até, né, meio para mostrar o antes e depois, aí às vezes a pessoa tem uma tatuagem, e aí, né, coitada, fica reconhecível, especialmente hoje em dia, que a gente tem técnicas muito, muito eficientes de encontrar imagens na internet. Então, acho muito engraçado. Uma outra característica da privacidade, se a gente fosse quebrar o conceito de privacidade em itens, seria a capacidade de manter os limites nas relações, né? E as diferenças entre limites. Então, eu estou falando aqui, já falei um pouquinho sobre isso, né? Os nossos níveis de permissão, os níveis de permissão que a gente dá para as pessoas. E essa manutenção de limite, ela tem a ver com os limites que a gente estabelece com outras pessoas na sociedade. Estabelece, não tem isso. Minha vida é um livro aberto, não ligo. Não. Esses limites são físicos, são informativos. Os limites físicos daqui você não passa. Tem pessoas que você deixa te abraçar, tem outros que você quer distância, tem outros que você deixa chegar mais perto. A gente precisa desse espaço físico, né, os lugares de solidão, para onde a gente se refugia, são esses lugares onde a gente está livre do olhar dos outros, né? A gente relaxa, a gente se sente à vontade, a gente passa maquiagem. E também esse limite também tem a ver com a confiança, mas ele é um outro item, né, da sua... Gente, eu consigo ler o Discord. Ai, cheguei. Desculpem, gente. Vamos lá. Muito bem, continuando. Agora eu tô feliz que eu tô no Discord, gente. Por favor, perguntem coisas. Como diz a Flavinha,
nós vamos ter 3 horas de keynote. E eu falo mesmo, quem me conhece sabe que eu fico falando. Então, essa capacidade de manter os limites nas relações e as diferenças entre esses limites, quando começou essa sociedade informacional a fazer sentido, a gente começou a transformar a computação em algo ubíquo. Desculpa, gente. Quando isso começou a acontecer, a gente começou a ter que reestabelecer essas relações que antes eram, né, faladas, né, esses limites informativos, era um conjuntinho de práticas, né, de cultura. Hoje em dia a gente teve que refazer tudo, e a privacidade nos ajuda a gerenciar esses limites, né? Então, romper esses limites cria umas situações embaraçosas, acaba prejudicando determinados relacionamentos. Exemplo, o chefe que vê o Instagram, né? O chefe que pede para seguir no Instagram, por exemplo. Às vezes você bloqueia no Instagram. Antigamente o Instagram não tinha essa feature, então você não podia botar privado, nem negar ninguém de te seguir. Mas a privacidade está tão relacionada com o poder, e eu vou explicar isso mais para frente, que muitas vezes a pessoa ela tem uma relação de poder de uma simetria tão grande com um determinado superior. Às vezes é uma criança que o pai pede acesso ao Instagram e ela não consegue se expressar porque o pai está sempre olhando a imagem, o pai ou a mãe, né? Quando eu falo pai, é os pais. Ou um funcionário ou funcionária que tem um Instagram onde ela tem uma outra atividade, por exemplo, às vezes no Instagram ela faz tutorial de maquiagem e no trabalho ela faz venda de carros, e aí os colegas do trabalho, de alguma maneira, querem invadir esse limite, né? Eu estou dando bastante exemplo do Instagram, porque eu vejo isso acontecer bastante no Instagram, né? A pessoa, às vezes, não, dá aula em escola de adolescente, mas no Instagram ela quer mostrar ela toda bonitona, na festa, curtindo, e muitas vezes, antigamente, o Instagram não tinha essa feature, né? Você não podia manter o seu Instagram secreto para algumas pessoas. Quando é um aluno também, você tem toda a liberdade de falar, não aceito. Quando é um superior, ou quando é o pai e a mãe, aí fica mais difícil dizer não. Então, a privacidade, ela tem essa função também, de criar esses limites nessas situações sociais, para que a gente não tenha embaraço, a gente possa ser livre com determinados grupos. E assim a gente consegue manter relacionamentos saudáveis. Então, outra coisa para a qual a privacidade é útil, né, e esses limites que a privacidade ajuda a gente a estabelecer, eles são úteis, para reduzir o atrito social, em geral. De novo, o exemplo do Instagram. Muitas vezes você não quer saber tudo das pessoas, né? É muita informação, a gente fala muito, né? Ou a frase não é da sua conta, né? Muitas vezes, estaria sendo grossa, né, se falasse isso, mas muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente tem Bom, eu vou explicar mais para frente. Então, a terceira coisa que eu queria falar sobre a privacidade, a terceira característica da privacidade que eu queria falar e que tem a ver também com o que eu estou falando, é o respeito pela individualidade. Então, privacidade significa também você respeitar alguém. Se uma pessoa tem um desejo de manter alguma coisa privada, mesmo que seja, sei lá, uma foto dela bebê, peladinha tomando banho, é desrespeitoso ignorar o desejo dessa pessoa, sem uma razão convincente, é claro, né? Tem muito pai e muita mãe que gosta de ficar postando foto do bebezinho em situações bastante constrangedoras. É claro, o bebê está lá, o bebê vai crescendo, a criança vai crescendo, o pai vai compartilhando. Quando a criança se toca de que ela está sendo, né, exposta dessa maneira e já tem capacidade cognitiva para entender no que isso implica, isso muitas vezes é cedo, porque as crianças hoje em dia têm muito acesso a celular e dispositivos, Instagram e tudo isso. O que acontece é que essas crianças têm um desejo de privacidade que vai entrando em conflito, muitas vezes com o desejo do pai, da mãe, que não conseguem, muitas vezes, interpretar e respeitar essa individualidade. Então, às vezes, a privacidade não vence na balança, né? A mãe continua seguindo o filho, o pai continua seguindo também, da mesma maneira, as crianças. Não, porque eu estou vigiando e tal. Então, tem toda uma discussão importante a se fazer por aí, né? Que também é um debate que está vivo e está claro. Afinal de contas,
ainda temos crianças crescendo, né, e abrindo o Instagram com 6, 7 anos. Então, são uma discussão muito importante. Esse desejo... Então, muitas vezes, os desejos das pessoas por privacidade, eles são deixados de lado. Por quê? Por causa da visão que as pessoas têm de que o dano vai ser trivial. Ah, não, ela sempre posta foto de biquíni, mais uma não vai fazer diferença. Posta lá. Então, esse pensamento onde você acaba julgando, fala assim, isso não tem importância, é só um dado sobre navegação no browser, a gente vai captar, mas não precisa pedir consentimento porque é bobagem. Muitas vezes você está partindo do princípio da sua visão, né, da sua perspectiva, você não está prestando atenção no desejo do usuário, do indivíduo. Então, mesmo que isso não cause nada grave, ela demonstra falta de respeito por aquela pessoa. É muito comum isso acontecer, mais comum do que vocês imaginam. E vamos dizer assim, quando as pessoas assumem que o dano de determinado dado ser coletado e exposto, ele não vai ser tão grande, geralmente o dano é irreparável, porque o dado, uma vez que ele está vazado, é difícil desvazar o dado, né, falando bem com todas as palavras, é difícil você mitigar esse vazamento depois que ele vazou, então o dano ele é provocado, e é muito difícil você recuperar o dano reputacional que determinado tipo de dado vazado vai apresentar. Muitas vezes é uma bobagem trivial, que você assume que não tinha nada a ver com privacidade. Por exemplo, a mãe tem os dados do boletim do filho. Aí, a criança está lá fazendo o cálculo mental dela para acabar ficando com a média 6,5, tira nota 3. Aí a mãe recebe notificação na hora. Teu filho tirou nota 3. Numa época normal de mundo, você faria um cálculo mental ali. Eu por exemplo, estava sempre equilibrando quanto que eu tinha que tirar para não ficar de recuperação. Na época de hoje em dia, é um push imediato. Teu filho ficou com 3,5 na prova XYZ. Chega em casa e, né? Então, a limitação da individualidade, ela pode ser também uma implicação da falta de privacidade. E aí nós vamos chegar na limitação de poder, que é outra característica da privacidade, né? A privacidade é um limite para o poder de quem está coletando o dado sobre as pessoas que estão tendo seus dados coletados. Quanto mais alguém sabe sobre nós, mais poder ele tem sobre nós. A não ser que esteja, por exemplo, que essa relação de confiança esteja selada por um compromisso, por exemplo, profissional. Mas mesmo assim existe o risco de vazar, existe o risco de tal profissional postar a sua história num post do Facebook, a gente já viu isso acontecer, existe o risco do policial tirar uma foto da situação em que se encontra a pessoa que levou para a delegacia e postar no Facebook, e essas atitudes, elas mostram que quem tem acesso aos nossos dados pessoais tem muito poder. Então, a privacidade, ela serve para limitar esse poder. Os dados pessoais, eles são usados para a gente tomar decisões muito importantes na nossa vida. Então, dados pessoais, eles podem ser usados para afetar a reputação, pode ser usado para influenciar nossas decisões, moldar o nosso comportamento, pode ser usado como ferramenta para exercer controle sobre a gente. Então, nas mãos erradas, os dados pessoais podem ser utilizados para causar grandes danos, né? A gente tem aí o caso da Cambridge Analytica, que foi um caso super, que repercutiu bastante, mas a gente tem outros exemplos, né? Nós temos as nossas próprias jabuticabas no Brasil, de uso de dados coletados via browser, em grupos públicos do WhatsApp, para fazer direcionamento de mensagens, e não só dentro da política, dentro do domínio da política. Nós temos esses exemplos também em dados de INSS sendo usados para fazer, mirar em velhinhos, para vender coisas inúteis para velhinhos, e por aí vai. Todo mundo conhece porque o Brasil teve vazamentos importantes, e esses vazamentos, é claro, vão ser utilizados por pessoas que têm más intenções e, infelizmente, vão acontecer essas coisas. Então, a privacidade serve para limitar esse poder. Um aspecto da privacidade, da limitação de poder, que é muito importante,
é que, sem ter conhecimento de quais dados estão sendo usados, como eles estão sendo usados, sem ter a capacidade de corrigir esses dados e alterar esses bancos de dados, a gente fica virtualmente desamparado, né? Então, se, por exemplo, você tem uma análise de crédito que é feita de uma maneira errada, porque alguém fraudou o seu banco de dados, é muito difícil que você consiga identificar exatamente quando que esse banco de dados se distorceu, porque você nem sabe o que está acontecendo ali. Né? É muito difícil você ter um aplicativo que seja transparente nesse sentido. E uma das marcas da liberdade é quando você tem autonomia e controle sobre a sua própria vida. O dado, ele é como se fosse um reflexo da sua vida. Ele hoje em dia não é mais um reflexo, né? Ele é a sua vida. Então, a vida digital, que hoje em dia já se misturou de uma maneira a gente já está muito intrincado no digital. Então, os dados pessoais, eles podem ser utilizados para determinar se a gente vai ser investigado pelo governo, eles podem ser utilizados para determinar se a gente vai passar pela revista do aeroporto, ou se a gente tem a capacidade de viajar até, negada ou não. Então, os dados pessoais, eles vão afetar quase tudo. E eu estou incluindo aqui mensagem, conteúdo que a gente vê na internet. Uma das marcas é isso, como eu já falei aqui. Uma das características mais fortes de ter liberdade é quando você consegue ter autonomia e limitar o controle sobre sua vida. E como a gente está ainda engatinhando nessa parte, a gente precisa conseguir retomar a autonomia para a gente poder tomar essas decisões importantes, sem que a gente tenha consciência de quais são esses cálculos que estão sendo desenvolvidos sem a nossa participação. Né? Então, a privacidade, ela visa devolver isso para a gente. Mais um pouquinho, a liberdade criativa, a liberdade de expressão e a liberdade de agir são também características da privacidade, né? Ela é a chave para a liberdade de pensamento. Uma coisa muito simples para exemplificar por que a privacidade vai garantir a liberdade de pensamento é quando você quer fofocar. Fofoca é o seguinte: você não vai fazer fofoca no grupo da família sobre alguém que está dentro do grupo da família. Você chama fulano separado e fala, você viu o que fulana fez, tá. Fofoca é a argamassa da sociedade. Tô brincando. É que eu sou fofoqueira, gente. Mas o que eu quero dizer exatamente, todo mundo tem um grupo sem alguém. Gostei muito. E aí, quando você não tem essa liberdade de fazer a fofoca, de construir essas relações, a privacidade, ela fica prejudicada e a gente perde um pouco da capacidade de se associar com outras pessoas e se envolver em determinadas atividades, né? Como que você vai criticar pessoas que a gente conhece para outras pessoas, mas não compartilhar essa crítica com o mundo, né? Uma pessoa pode querer explorar ideias que, sei lá, a família dela não gosta, muitas vezes o grupo da família discorda das ideias, os amigos, os colegas, às vezes o grupo da sala da escola precisa de um subgrupo da escola para poder existir uma crítica a determinados comportamentos. E assim é que você vai elaborando críticas para melhorar a sociedade. É um componente fundamental da liberdade. E não só da liberdade em geral, é um componente da associação política, né? A capacidade de fazer essas críticas com a privacidade necessária, se você quiser, né? Se você quiser falar mal de alguém na fila do mercado, você tem que estar consciente que você está no lugar público, né? E que você pode ter essa privacidade violada. A mesma coisa se você posta no Facebook uma crítica. E aí, grupos de WhatsApp públicos têm esse problema. Muitas vezes o grupo tem um link que é colocado lá no web, no browser, e a pessoa nem está sabendo. Mas ela vai lá e faz uma reclamação, e aquela reclamação, de repente, se tornou, entre aspas, pública, né? Só você entrar no grupo para ver que ela está acontecendo. Então, a gente protege a privacidade na votação, por exemplo, não porque, sei lá, só tem um motivo para a gente proteger o voto, né? A gente sabe quais são esses motivos. A gente que é millennial e sabe como é que as fraudes aconteciam em eleições. A privacidade no voto, ela é essencial porque ela evita compra de voto, ela evita que o cara que é mais poderoso vai lá e te obrigue a comprovar que você votou nele, e variações dessa mesma questão aí. Então,
é muito importante a gente ter a liberdade política, criativa, de expressão e de agir, quando a gente fala também nos meios digitais, né? E, por último, acho que um elemento da privacidade que é muito importante para a gente é a possibilidade de mudar de opinião. E aí lascou-se com gente que gosta de cancelar os outros. Por quê? Porque o cancelamento ele é muito complexo, né? Você acaba congelando a identidade dessa pessoa no online. E a gente sabe que as pessoas não são estáticas, né? Elas vão mudando, vão crescendo, mudam de opinião ao longo de suas vidas. Tem um grande valor nessa capacidade de ter uma segunda chance, né? De ser capaz de superar um erro, de ser capaz de se reinventar. E o pilar da sociedade, na nossa sociedade, é de que as pessoas têm que ter essa segunda chance, independente do que elas fizeram, do que elas têm, né? Independente do que fizeram. Não tem pena de morte no Brasil. A gente tem pena de cancelamento, né? E aí a pessoa tem que deletar tudo e tem que refazer a identidade dela, refazer todas as redes. A privacidade, ela nutre essa capacidade, a capacidade das pessoas de mudarem e crescerem. Ela permite que as pessoas cresçam e amadureçam sem estarem algemadas, né, no passado, por coisas que elas tenham dito quando eram adolescentes, aquele negócio que eu falei, né? Passou o final do ano no Réveillon X, fez tal coisa, e aquela coisa a amiga postou no Facebook, por exemplo. Postou no Instagram, postou no TikTok. No TikTok não dá para postar essas coisas longas, ainda bem. Mas certamente, nem todo, é óbvio assim, né? Nem tudo deve ser protegido, né? Mas, de novo, a gente tem que fazer os pesos e contrabalanços aí, mas a maioria dos pequenos delitos, eles devem ser esquecidos, né? Daí vem o direito ao esquecimento, etc, etc. Então, essas são as características que eu mais tenho vivas na minha cabeça da privacidade. E quando não tem privacidade, a possibilidade de controle unificado das diversas atividades da pessoa, nas múltiplas situações de vida dela, permitem o conhecimento da sua conduta pública e privada nos mínimos detalhes. E esse quote foi tirado de um paper do Danilo Doneda, e também vou aqui cotar a Shoshana Zuboff, que é professora na Business School em Harvard. Ela diz que existe uma sociedade onde os dados de vigilância são vendidos e o preço é a liberdade de escolha do consumidor. E aí nós sabemos o que acontece, né? Vigilância, perda de liberdades, perda de liberdade de criticar as pessoas, perda de autonomia, tudo isso que eu falei no slide anterior, ao contrário. Aqui, alguns livros de pessoas, depois tem o link em cada livro desse tem o link, vocês vão poder pegar a apresentação depois e clicar, para quem ainda não leu esses livros. Todos eles têm versão em português, são livros muito bons, que exploram muito bem esses problemas da falta de privacidade, da falta de cuidado que determinadas instituições têm com dados pessoais que são coletados. Os que eu mais gosto aqui são o da Cathy O'Neil, que é matemática como arma de destruição, esse amarelito, e esse aqui, a Era do Capitalismo de Vigilância, que é da Shoshana Zuboff, como eu falei, todos os dois têm em português. E como que a gente vai evitar o pior? Né? Como que a gente vai evitar de acontecer essas coisas todas que têm acontecido? Vamos ver. Primeiro, a gente precisa entender que essa busca por fazer... E a gente é fazedor, né? A gente está falando numa conferência de Python, né? Então, a gente precisa entender que a nossa busca por fazer as coisas funcionarem, ou entender melhor o mundo que cerca a gente, ele não se protege só com intenções. Eu tenho certeza de que nada disso que foi construído, que viola a privacidade das pessoas, foi intencional. Tenho certeza que ninguém pensou, vou criar esse protocolo aqui porque eu quero destruir a privacidade das pessoas e destruir a democracia no mundo. Não é assim, pelo LOL, sabe? Não, tenho certeza que não foi assim que a gente acabou criando tudo que a gente já criou. Muito pelo contrário, né? As bases dos protocolos que a gente usa hoje na internet, na tecnologia, ele tem um forte componente ideológico que é calcado nos valores de compartilhamento da informação, elevação intelectual da humanidade,
criação de uma inteligência coletiva, né, aldeia global, que pudesse ajudar a gente a enfrentar os desafios que o futuro está trazendo, né, o desafios de clima. Então, só essas intenções, elas não adiantam. Então, a gente viu que apenas as intenções, elas não são suficientes. Quando você constrói um sistema, quando você desenvolve uma aplicação, escreve a arquitetura de uma plataforma que vai coletar dados pessoais, você precisa fazer perguntas difíceis e precisa ter coragem para ousar modelos de negócio novos que não vão fazer a exploração dos dados das pessoas, né? Do contrário, a gente vai ter desastres. Algumas ferramentas hoje ajudam a gente a garantir que a gente tem um mínimo do mínimo da privacidade estabelecido. No Brasil, a gente tem a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Código é lei ou a lei é o código, né? É o que eu digo. Eu acredito que quem escreve código está escrevendo, é como se estivesse escrevendo lei. E quem disse isso foi o Lawrence Lessig, que é professor também, foi professor em Stanford, é professor hoje, acho que em Harvard, e o livro dele é muito interessante, tem esse mesmo nome. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Ela garante a coleta de dados, que não seja assim, vou coletar logo todos os cookies, aqui vou colocar todos os dados que essa pessoa está fazendo aqui, do que essa pessoa está fazendo hoje, e depois eu vejo para que eu vou usar isso, né? Não, meu aplicativo coleta até dado de quando a pessoa foi para a cama, né? Depois eu vejo o que eu faço. Armazenamento correto, eu acho que, né, devido, né, aí aos vazamentos, né, a gente já sabe do que a gente está falando. O tratamento dessas informações, quer dizer, como que a gente vai lidar com elas, como que a gente vai ter os devidos cuidados para que não aconteçam acidentes, para que a gente não desestruture ou para que a gente não corrompa esses dados, de modo a causar um defeito lá, sei lá, no crédito de uma pessoa que está querendo comprar um carro, etc, etc. E o compartilhamento adequado, que também, se ele for feito de uma maneira desastrada, a gente já pode ver o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? A gente tem aí médico que compartilha raio-x via WhatsApp, enfim, essas coisas. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai ajudar você a mapear o ciclo de vida do dado dentro do seu aplicativo. A DPO, que é o Data Protection Officer, né, a pessoa que vai ser a sua melhor amiga nisso, porque ela sabe a lei de cor, ela sabe exatamente o que você tem que fazer em termos de regulação para conseguir obedecer os critérios da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi bastante estudada e debatida, e ela é o mínimo que a gente pode estabelecer para proteger os dados da gente e das pessoas que a gente gosta e dos nossos usuários, para que a gente tenha essas garantias que a privacidade traz. A segurança da informação, né? Só segurança da informação, eu poderia falar uma palestra inteira aqui. Vou falar sobre só os 5 princípios, que é a confidencialidade, bem parecido com o princípio da privacidade, a integridade dos dados, que é mantê-los íntegros, mantê-los sem nenhum tipo de interferência, justamente para que esse ruído não cause prejuízo para quem está utilizando esses dados, para quem é o dono desses dados. A disponibilidade, no sentido de, se eu precisar de um dado aqui e quero levar para lá, eu tenho que poder fazer isso. A autenticidade dos dados, né, garantir, mais uma vez, que esses dados são autênticos, que esses dados estão, que eles foram coletados de uma maneira segura, que vai garantir que eles correspondem ao princípio para o qual eles foram coletados. E o não repúdio, que é o mais dificilzinho de entender, mas o não repúdio, ele significa que o remetente dos dados recebe um comprovante de entrega e o destinatário recebe uma prova de identidade do remetente. Um exemplo disso é aquele pauzinho assim que tem no WhatsApp quando você leu a mensagem, né? É um princípio da segurança. Ele é feito para provar identidade e validar o processo de comunicação. Então, esses são os princípios da cibersegurança, que é outra palestra. Eu vou falar só um pouquinho rapidinho disso. É muito importante que, quando vocês estejam trabalhando com dados pessoais, vocês tenham alguém, ou tenham noção de segurança da informação, e que vocês implementem também alguns procedimentos e processos que são da área de cibersegurança.
E como que a gente evita o pior? Né? Essa é uma pergunta que a gente já viu aqui algumas coisas que a gente pode fazer, a gente sair das intenções e obedecer alguns princípios da cibersegurança e também olhar para alguns princípios da lei, né? Então, a gente já viu que a gente pode fazer algumas coisas, a gente já saiu da intenção e foi para o básico, que é obedecer à lei e ter alguma coisa de cibersegurança para garantir que esses dados não vão acabar prejudicando pessoas, né? Chegamos a essa a parte final da minha fala aqui, da nossa conversa, que é uma fala a favor da criptografia. A gente precisa de mais pessoas estudando criptografia, colaborando com ferramentas abertas, para que o futuro seja criptografado e a gente possa garantir que as pessoas tenham a sua individualidade de volta. Né? Eu considero esse momento que a gente está vivendo uma espécie de a gente está vivendo um beta, né? Vamos dizer assim, sociedade beta, digital beta. Sociedade da informação versão beta, que a alfa já passou, né? Aí teve a Cambridge Analytica, a gente consertou, fez o update com a LGPD, agora a gente vai fazer mais um update, né? A gente vai fazer o uso da criptografia se tornar ubíquo, como a computação se tornou ubíqua. Então, a gente vai garantir a privacidade das comunicações, a privacidade de tudo que a gente fizer online com a criptografia. Tem debate? Tem. Tem debate, tem gente que é a favor de blockchain, tem gente que odeia blockchain, tem gente que considera NFT o futuro da morte da Terra, tem outras pessoas que querem usar os NFTs para salvar a árvore, tem vazamento de dado, ainda que você esteja usando um aplicativo que faz a criptografia ponto a ponto, tem, como eu dei o exemplo do WhatsApp, que põe um link lá no browser, você pode entrar e raspar aquele grupo, pegar os dados tudo de dentro, apesar de ser criptografada ponta a ponta, quando você está usando no aplicativo. Tem, tudo isso tem. Tem também uma evolução que é relativamente recente, quando a gente pensa em privacidade, que é o que a gente chama de criptografia homomórfica. O que é a criptografia homomórfica e do que ela se alimenta? É um tipo de criptografia que permite que você faça inferências em dados criptografados. Então, é uma técnica, é um conjunto de técnicas e um conjunto de protocolos que está se desenvolvendo. E eu coloquei os links aqui porque eu convido a todo mundo da comunidade Python a contribuir com o desenvolvimento de ferramentas em Python que possam ajudar a gente a incentivar a utilização e a adoção de criptografia até no aplicativo que você marca a manicure. Então, é por isso que eu coloquei aqui esses links das principais plataformas que já estão sendo desenvolvidas com relação à criptografia. Eu acho que eu cheguei exatamente na minha 9h20, que é o limite, e eu vou parar por aqui porque eu quero ouvir perguntas de vocês. Eu quero responder as perguntas que eu já li que tem aqui, e eu fico muito, muito agradecida e feliz pelo convite novamente. Por favor, falem comigo, né, sobre isso, sobre esse assunto. Eu quero ver interações, eu estou muito aberta para falar com vocês no Twitter daqui a pouco, quando eu conseguir prestar atenção em tudo que está acontecendo. E, mais uma vez, parabéns pelo evento lindo, maravilhoso. E agora vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui. Posso começar a responder perguntas? Vamos lá. Chururu. Primeira pergunta. Como ensinar sobre privacidade na internet para crianças e adolescentes? Sempre vejo... É isso mesmo, Ana Cecília? Eu leio ou você lê? Eu leio. É porque a produção estava assim tão extasiada que ficou aqui, ó, com a apresentação na tela. Tá todo mundo no Discord, incluindo a organização, todo mundo, ó, muito babando. Assim, incrível. Todo mundo que conhece o teu trabalho, todo mundo consegue resumir assim você em uma palavra. Yasuo é foda. É isso que todo mundo diz. Assim,
Não tem erro. Você fala, IASO, aí tem assim um super elogio e sempre uma condensação. IASO é foda. Muito obrigada. Eu espero corresponder às expectativas sempre. E foi isso, a Keynote. Tem uma pergunta que aí traz um monte de assunto para a gente começar a conversar, que foi a de Pastore. Ele começa, IAS, excelente toque, obrigado. Além desses sistemas sob nosso controle, como celulares e navegadores, há discussões sobre sistemas abertos, sem nosso controle, como câmeras de vigilância instaladas nas ruas, quem são donos das câmeras, para onde vão esses dados, roteadores espalhados pelas cidades, retendo MAC address de dispositivos ao redor. Quem são as empresas donas desses dispositivos? Como podemos controlar? Essa é a pergunta que vai levar a gente para o release da nova versão, né, da nossa sociedade. A gente vai ter que responder essas perguntas de uma maneira muito cuidadosa, né? A gente, hoje em dia, a gente está num 8 ou 80, né? Ou a gente tem um modelo centralizado, onde existe um governo que faz tudo, implementa a câmera de vigilância e guarda os dados, tem suas falhas grandes esse modelo, né? Um governo que controla todo mundo e todos os dados, vocês já sabem como chamam. E a gente tem um lugar onde tudo acontece e ninguém fica sabendo de nada, né? Como você falou, instala câmera de segurança no prédio do vizinho, né? E isso tudo está sendo feito de uma maneira muito fragmentada. O que a gente precisa é encontrar um meio do caminho, observando sempre os princípios da privacidade, né? Parece que a gente discutiu o LGPD, aprovou, e aí nada mais acontece, né? Feijoada. Não, a gente precisa continuar discutindo, por quê? Porque câmeras de vigilância são um perigo, elas são treinadas com algoritmos que são falhos, cheios de viés e preconceito, que já vem dos bancos de dados, né? Então, a gente tem que ter uma discussão se a gente quer comprar câmera de vigilância para a sala de aula, por exemplo, que é uma coisa que acontece em estados do Brasil, câmeras para as ruas, ou se a gente vai comprar, sei lá, computador para as crianças aprenderem a mexer no computador. Essa discussão que a gente tem que fazer. E precisa fazer rápido. Todo evento que eu vou, eu falo isso. Sim, nossa, verdade. Tem uma outra pergunta, que aí é de Lidiane. Quais estratégias podemos utilizar para conscientizar as pessoas que privacidade é algo importante em tempos de todos os meus dados já estão no Google e outras big techs? Sou sua fã. E aí tem uma pergunta que eu acho que ajuda a responder. Assim, ajuda a responder não, mas está ali no bolo, que é sobre quais são as implicações da privatização do CERFRO e da DataPrev. Tananã. Bom, vou falar primeiro da questão da educação, né? A educação com relação à privacidade, ela tem que vir, é uma iniciativa, eu acho, da comunidade tech, por um lado, eu acho que é um pouco responsabilidade da gente falar para a nossa família mesmo, para os amigos que não são tech, falar, gente, não faça isso, não compartilha tal dado, não faça isso no Facebook, e também começar a sempre se preocupar quando a gente desenvolve, né? Eu sei que muitas vezes quando você é desenvolvedor, quando você está ali só estruturando dado, você não tem o nível de poder para falar assim, olha, a gente está fazendo uma coisa errada, a gente não devia coletar, ou se coletar, a gente devia anonimizar, ou anonimizou e jogou fora, vamos criar uma rotina para deletar esses dados, né, já que a gente não tem condição de mantê-los na base, etc, etc. Então, eu acho que a gente, como desenvolvedores dessa versão beta, a gente tem uma função que é a de se educar, ler os livros, entender o que está acontecendo e aprender quais são as técnicas para evitar que essas coisas aconteçam, né? Avançar na criptografia, avançar no entendimento dessas técnicas e usar o Python especificamente para popularizar essas ferramentas. E o resto a gente vai cuidar depois, né? Eu acho. E com relação à privatização do CERP e da DataPrev, eu entendo que é um serviço essencial do governo, né? Esse serviço que elas prestam. Então, eu não sei se o melhor modelo é o modelo da privatização total, né? Talvez a gente possa entender
entendeu? Ou descobrir um modelo híbrido. Já existem exemplos, né, de modelos híbridos no mundo, modelos de parceria, onde esses dados são armazenados de maneira muito segura e, ao mesmo tempo, essas instituições têm uma sustentabilidade. Então, eu acho que a gente tem que conversar com isso com mais profundidade. Isso tem que sair do Congresso, porque o Congresso, infelizmente, hoje está fazendo uma discussão muito fechada sobre isso. A gente tem que fazer uma discussão mais aberta, eu acho. Inclusive, se perguntar, né, como que a gente tem acesso, esse tipo de coisa é muito importante, eu acho. Sim, e essa conscientização e educação da sociedade no tema é super importante para que a gente consiga discutir enquanto sociedade esses assuntos, como, por exemplo, o tema da privatização de duas empresas super importantes que têm dados que não estão no Google, né? Tem dados nossos que não estão no Google. E aí tem várias perguntas, na verdade. A produção vai botando aqui, se tiver mais tempo, porque a gente vai ficar aqui conversando até a produção disser, dá mais não. Tem uma pergunta que é de Gabriel FF. Ele pergunta, como equilibrar a privacidade com comodidade e facilidade de uso? Por exemplo, ter uma chave Pix é muito útil, porém, sempre que alguém me telefona, corro no aplicativo do banco e, pela chave Pix do telefone, verifico quem foi. Se não for uma chave válida, eu nem retorno a ligação. Como equilibrar isso? Bom, primeiro assim, o Pix, é muito legal isso, porque o Pix até ele foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o uso do aplicativo, o uso do celular para pagamentos. Pega pagamentos de pessoa para pessoa. E é uma sacada maravilhosa, né? É uma ferramenta muito útil. Porém, o Pix, ele não se preocupa com a confirmação da identidade, né? A confirmação da identidade, ela vai ser feita em outra instância, ela vai ser feita pelo banco, que você funciona, o banco que você tem conta, ela vai ser feita por uma empresa que é uma empresa de identidade. Eu, particularmente, eu acho que todos esses problemas de fraude, eles têm sido causados pela falta de... seria a palavra que eu estou procurando em português é ownership, né? A falta de você ser dono da sua própria identidade, né? Que é de você ser dono e controlar. No mundo ideal, toda vez que alguém tenta usar o seu Pix, você recebe um push usar a sua chave Pix, você recebe um push no celular falando, fulano tentou usar a sua chave Pix na sei lá onde. Então, essa tecnologia é a tecnologia que a gente vai ter que chegar lá. A mesma coisa, eu vi uma pergunta no Discord sobre fotos na rua, né? No mundo ideal, toda vez que alguém sobe uma foto sua para algum lugar, você é notificado. Mas as implicações técnicas disso e as implicações, vamos dizer assim, disso para a própria privacidade são muito grandes. Então, a gente vai ter que desenvolver mais tecnologia para fazer isso funcionar. E também desenvolver a regulação e as nossas formas de estruturar a própria democracia, né? A gente está falando de um assunto que é tão complexo que ele pega desde a nossa relação com a iniciativa privada até a nossa relação com o governo, né? E é um assunto muito, muito interessante de debater, cheio de espinhos. E tem uma pergunta sobre o que ocorre na China atualmente. Vai ser modelo no resto do mundo, com controle geral das ruas e espaços públicos, com reconhecimento facial, etc. Qual é a tua opinião sobre isso? O que ocorre na China? Eu não quero que isso aconteça. Minha opinião sincera, eu prefiro um modelo onde a gente tem liberdade, onde os princípios da privacidade são observados, a um modelo onde as pessoas têm uma transparência maior do que elas fazem. Eu não acredito que todo mundo liberando tudo, ninguém vai ter nada a esconder. Ao contrário, eu acho que a gente vai esconder as coisas ainda mais profundamente. Então, eu acredito que esses espaços de limites que eu falei antes, espaços de confiança, eles são muito importantes para a manutenção da sociedade um pouco mais saudável, né? E o contrário
E o controle é interessante porque o controle ele adiciona eficiência, né? Quando você tem um centralzão ali que faz você obedecer e realizar uma determinada tarefa, isso adiciona muitas vezes eficiência no processo. Mas ele pode retirar do ser humano e o que o ser humano tem de mais bonito, né? Que é essa complexidade, essa capacidade de ser complexo e imprevisível. Então, eu prefiro um modelo onde tem um pouquinho de espaço para o caos, vamos dizer assim. Acho que a democracia ainda é o que a gente tem. É o que a gente ainda tem melhor, né? É ruim, mas é bom. É ruim é o que tá, mas é o que está tendo de melhor, por enquanto. Enquanto a gente. Vamos, tem outra pergunta sobre. E aí tem duas, que é sobre Big Techs. Uma é o quanto redes chain, Ethereum, etc., afins, podem ajudar a descentralizar essa segurança, jogando ela para os usuários e tirando o poder das Big Techs. Olha, eu acho que toda relação de poder muito assimétrica, ela é ruim. Então, assim, Big Tech, Big Gov, Big pai e mãe, Big namorado. Acho que tudo que tem muito poder e controla demais, ele passa dos limites, né? Um poder absoluto corrompe absolutamente, né? Quando você acaba ficando muito... Quando o equilíbrio, ele se desfaz, então você tem situações muito ruins. E a gente vai ter que endereçar isso, né? Endereçar todos os big, de qualquer maneira, né? O big, inclusive o grande irmão. A gente vai ter que endereçar. Por isso que eu coloquei links para exploração de frameworks que trazem para a gente, para a comunidade, a criptografia homomórfica. Porque eu acredito que a via de saída vai ser por aí. Quando a gente lançar a nova versão, o resultado da nova iteração, ele vai sair daí. Ela vai sair daí, a versão nova vai sair daí. E essa é uma pergunta bem, eu acho que bem curtinha e andando junto com Big Techs, que é, quando uma dessas Big Techs encerram as atividades em um país, como aconteceu a Adobe na Venezuela, que encerrou a atividade lá, é possível garantir a privacidade dos dados desses usuários depois desse tipo de exclusão? Ixi, essa pergunta que eu vou pedir, quase estou pedindo ajuda para os advogados aqui. Mas o que acontece é que hoje a gente tem uma coxa de retalhos regulatória entre os países, né? Tem países que têm lei de privacidade, tem países que não têm, né? O Brasil tem, Estados Unidos não tem, Europa tem, e por aí a gente vai, né? Costurando essas negociações de transferência de dados entre os países. Então, é muito difícil estabelecer uma regra global. Essas regras são, infelizmente, ainda de país a país, de empresa a empresa, de país a país. Ainda é uma questão regulatória. Quando tiver criptografia, não precisa de regulação, gente. Os advogados vão me matar. Tem uma pergunta de Gabu, que é, será que o problema não é a escala? Citando Harari. Quando a gente era uma sociedade tribal de aldeia, não tínhamos esse conceito de privacidade. Será que o que acontece hoje é o overshare, Gabu, não sei pronunciar essa palavra não, de informação em si? Eu sei que ele fala isso mesmo. Eu não sei se... Eu não quero aqui dizer que eu sou melhor que o Harari, né, gente? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é que, assim, ainda não estou convencida de que é um oversharing, né, que a gente está compartilhando informação demais, ou que é controle demais via algoritmos opacos, né? Então, eu não sei se a gente está... eu entendo que numa sociedade tribal a gente tinha acesso só à fofoca ali da tribo, agora a gente tem acesso à fofoca global, vamos dizer assim, mas a gente tem a capacidade, sim, de selecionar os nossos feeds, selecionar quais as fofocas que a gente quer saber, de selecionar onde que a gente quer parar. E a gente está tendo a nossa capacidade de seleção
um pouco debilitada pelos vieses que estão sendo colocados nos algoritmos, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente escolhe notícia com o mesmo algoritmo que a gente lê notícia com o mesmo algoritmo que a gente compra sapato, né? Então, fica complicado. Acho que a gente também precisa evoluir nessa tecnologia aí, para a gente poder responder essa pergunta, se é muita informação ou se é interferência demais na liberdade de escolha. E vamos para a última pergunta. O povo está muito animado e super lhe esperando lá no Discord para ir para uma mesa de áudio e continuar a conversa. Mas Mesa do Discord, que legal. Não sabia, olha aí, desatualizado. Tem uma mesa lá, fãs de Yaso. Então, depois que a gente sair daqui, a gente vai para lá. Oh, nem sabia que gostei, gente. Nem sabia. A última pergunta é sobre educação também, que educação de crianças e adolescentes, que é assim, como lidar e ensinar sobre privacidade na internet para crianças e adolescentes. Sempre vejo essa turma com acesso a Instagram e fico preocupada com essa exposição. Isso é complicado. Complicadíssimo porque criança não tem que ter Instagram. Né? O Instagram tem uma data limite, né? Uma data limite não, tem uma idade mínima. O TikTok tem idade mínima, o Facebook tem idade mínima. Eu acho muito engraçado que às vezes a gente pensa assim, né? Tem um lugar cheio de adulto falando tudo que quer. A gente fala, não, toma aqui, leve minha criança para esse lugar. Né? Não pode ser assim. É isso que a mãe faz quando dá um Instagram para uma criança de 7 anos. Toma aqui, veja o que você quiser. Né? A criança vai lá e olha o que quiser. Então, pelo menos, observar essa idade mínima, 13 anos para redes sociais de adulto. Né? O Discord, por exemplo, você já pode ter o seu próprio, né, server ali, fazer sua rede de amiguinhos, às vezes um grupo do WhatsApp do amigo da escola, os amiguinhos da escola, para já começar a ensinar esses princípios. Enquanto as crianças não têm ainda essa capacidade de entender o que está acontecendo quando elas compartilham uma foto numa rede social. Eu acho que a parte mais importante é educar os pais mesmo, porque hoje em dia também a gente tem muitas vezes um compartilhamento excessivo de intimidade dos próprios pais, né? Aí você vai ensinar o filho como. Então, a gente tem que colocar cada coisa em seu lugar. A gente está arrumando ainda o ambiente digital, demora, apesar de parecer rápido, é uma coisa que demora, né? Eu vou citar aqui o Harari de novo. Ele faz uma linha histórica que vem lá tanto que demorou para a gente desenvolver o primeiro livro, né? E agora a internet, a velocidade que a internet ela assume. Então, a gente tem que ter paciência e construir as coisas na direção certa, eu acho. Especialmente quem é desenvolvedor, quem é cientista de dados, quem é Pythonzeira. Muito obrigada, Yaso. Aplausos, muitos vocês aplausos. Pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Foi incrível. Vamos seguir lá no Discord, trocando. Vamos já. Agradeço também a equipe de intérprete de Libras, que está nos ajudando a fazer esse evento inclusivo. A gente está com intérprete em toda a programação, e isso está sendo muito massa. A gente está conseguindo passar esse conteúdo, dar acesso a esse conteúdo da Python Brasil a mais pessoas, e a pessoas que estão subrepresentadas na nossa comunidade. Então, obrigada pela equipe de intérprete. Muito legal. E eu tenho um irmão surdo, by the way, viu? Que só fala Libras, então já vou mandar para ele a palestra depois. Ai, que massa! Manda mesmo. E aí manda também a programação, vai que ele se interessa por outra coisa. Pois vamos ver, duvido. Meu irmão não é muito da tecnologia, não, mas a palestra pode ser que ele assista só porque tem Libras. Vai dar certo. Boa noite, minha gente. A gente continua lá no Discord.